Paz do Senhor, família do canal Arrependimento para hoje. Espero que você tenha um ótimo dia. Mais uma vez estamos aqui para fazer a nossa leitura bíblica e vamos ao Senhor em oração antes de iniciar. Soberano Deus, é com muita gratidão que entramos na Tua presença no nome santo de Jesus. Mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra que nos ilumina, nos dá força, nos revigora, nos fortalece, nos renova, concede alegria ao nosso coração e nos restaura a alma. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos conceda entendimento, graça e iluminação da Tua palavra, para que possamos lê-la e dela extrair aquilo que emana dela. A Tua palavra é viva e eficaz e nós queremos desfrutar de seus benefícios. Nos concede a graça do entendimento no nome de Jesus, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Amém. Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saíram ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Dei-nos a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu: Em verdade te digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, seu senhor, o senhor daqueles servos, voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o último, que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a tudo que tem mais se dará, e tudo terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o na fornalha, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me visitaram. Enfermo e me visitaram e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade te digo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. E achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade te digo, sempre que o deixares de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Mateus capítulo 26. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disseram aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximaram-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: por que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodados com esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse modo em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem um certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, é na sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comia, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram, um por um, a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comia, Jesus pegou o pão e abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos. Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo
cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhes disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outras vezes os discípulos dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos sumos sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele em quem eu beijar, esse prendam-no. E logo aproximou-se de Jesus. Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximou-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como? Então se cumpriria as escrituras que dizem que assim deve acontecer. Naquele mesmo momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, é para se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. E eis que prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram 2 afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e construí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote disse: Eu exijo que nos diga, tendo um Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre ele as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E ele respondeu: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetiza para nós, ó Cristo, quem foi que te bateu?
Pedro estava sentado no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei do que você está falando. Quando se dirigiram para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois aproximou-se dele um que estava ali e disseram a Pedro: Com certeza você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com ela um campo do oleiro, como cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estipulado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como lhe ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer: Não se envolva com este justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo que pedissem Barrabás e condenassem a Jesus à morte. De novo o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: Que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Qual mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório. Reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspiram nele. Pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas roupas, tirando sorte, e assentado ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram
uma inscrição contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Eis que destrói o santuário em 3 dias e o reedificas? Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões zombavam, dizendo: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocou-o na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou de 2 partes, do alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estava ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma pedra grande para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente ao túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: Ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: Uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda no túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta.